Graça e paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Hoje está trazendo esse dia, dando uma pausa aqui no ensino do Evangelho de João. Vamos entrar no capítulo 17. Mas hoje eu vou tratar apenas em um vídeo sobre o batismo com o Espírito Santo, pedindo a tua ajuda. Tu sarai do manto que manto venado da manto genes. Ninguém melhor do que o Senhor. Arabaxaredes, mestre e Senhor no assunto. Por favor, eu imploro a ti, recolhendo a minha insignificância, para dar ao Senhor, em primeiro lugar, para inspirar, testificar, fazer da sede, para conhecer o Senhor Jesus Cristo através de ti, Espírito Santo, e conhecer a ti, Espírito Santo. Fortaleça teu povo, ajuda, instrua, dá sede, fome da tua presença, derramando, berabassube, calabandou, que nébia. Oh, glória, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, testifica essa mensagem, aqueles que vão estar assistindo, Senhor, e abençoa, fortalece, ajuda esse pequeno aprisco, estende essas bênçãos sobre a casa de cada um, Senhor, daqueles que vão estar assistindo e daqueles que residem na mesma residência. Dá livramento, dá socorro, cura, restaura. Muito obrigado, te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos ou bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. E nos comentários nós temos a nossa irmã Marli Goulart. Glória a Deus, que lindo, Espírito Santo. O Espírito Santo me falou hoje algo forte. O meu povo sofre por falta de conhecimento, está lá em Oséias 4,6. E o Espírito me deu entendimento para discernir a falta de conhecimento. Para discernir a falta de conhecimento é a falta de conhecer o Espírito Santo de Deus e as santas escrituras que nos levam a conhecer o Senhor Jesus. Maravilha! Então eu respondi amém, conforme tenho dito aos irmãos, foi exatamente isso que o Espírito Santo me revelou e me fez mudar a minha forma de servir e adorar a Deus. O Senhor Jesus seja glorificado. Nossa irmã Cristina, respondendo a nossa irmã Marli, comentando ali no mesmo comentário. Oh, glória, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, usa a sua serva, usa esse canal para a tua glória, aleluia. Deus abençoe a irmã e a todos, aleluia. Então eu respondi, oh glória, a nossa irmã Cristina, no comentário. Glória a Deus, ouvindo agora, amados irmãos, mas que palavra, quanto conhecimento do Espírito Santo. O testemunho da irmã Marli foi tão forte que me veio vontade de orar e clamar em línguas. Aleluia, porque o testemunho da minha mãe também me fortaleceu. E quando o irmão falou da experiência em línguas, meu servo, que lindo, obrigada, Senhor, aleluia. Eu também queria fazer parte de uma igreja que fosse assim, igual essas palavras e vídeos daqui do aprisco. Oh, que benção, que maravilha, que privilégio. Então eu respondi, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Hoje cedo, orando pela irmã, senti uma visitação. Hoje cedo, 6h08 da manhã, já estava lá na igreja, um pouquinho atrasado, né? E fiquei lá até 7h30. Então eu peço que o Espírito Santo me faça lembrar para contar quando eu estive lendo e responder. Então, irmã, eu tiro um tempo ali, para quem está chegando agora não sabe, mas os comentários aqui é aberto para todo mundo, tá, irmãos? Qualquer um pode fazer comentário, pedir oração, enfim, interagir, irmão. Nós chamamos de pequeno aprisco exatamente por causa disso, porque eu interajo com o outro. Aqui ninguém pega número de celular de ninguém para ligar para ninguém, não tem esse negócio não. E a gente conversa, né, e ora uns pelos outros. Então eu estava lá intercedendo pela minha família, intercedendo pelo governo, intercedendo pela igreja. E aí chegou a hora de interceder pelo pequeno aprisco. E aqueles que eu tenho nome, né? Então eu intercedo. Por exemplo, irmã Cristina, eu tenho o nome da irmã Cristina e de toda a família. E eu vou intercedendo, um por um. Quando eu vou chamando a decodemanta sebe a bacabia neve, ô glória. Quando eu estou intercedendo pela minha irmã, porque tipo assim, eu muitas vezes exorto, irmão, muitas vezes eu cobro, porque realmente eu quero que
os irmãos têm o que eu tenho, mas é sim que eu sinto, desejo. E eu estava ali, comando, achou, e vendo a irmã clamando ao Senhor. Era uma visitação, era um renovo. E o Senhor tem uma forma de se revelar a cada um, irmãos. Uns o Senhor fala usando servos, outros o Senhor fala em sonhos, em visões, outro fala na palavra, enfim, mas o Senhor vai falar com a irmã. Então era isso, irmã. Eu fico muito feliz, né, de ver esse pequeno aprisco tendo fome, tendo sede, tendo vontade de abraçar o Espírito Santo, né? Senhor, não, fazer que nem Jacó fez lá com o anjo, não vai embora não, enquanto não abençoar, não vai não. Só que o Espírito Santo ele não vai embora, ele fica conosco, né? Glória. Aleluia mesmo. Irmã Marina Marques de Oliveira, glória a Deus, aleluia. E aí eu respondi, ô glória, já estava escrevendo para o Bruno, né? O marido da irmã, para saber da irmã. Eu cheguei a escrever, ontem eu cheguei a escrever. Eu devia ser aqui umas 4 horas, 3 horas, não sei, aí devia ser umas 8 horas da noite. Né? Mas para não ser considerado inconveniente, imagina, pô, vão lá, o marido dela tem uma vida agitada, né? Trabalho. E eu falei, não, fica até chato, cadê tua esposa? Fica mal, né? Então, por mais que trate como irmão, etc. Mas é que eu conto as ovelhas, irmã, todos os dias. Eu conto todos os dias. Tem aquelas que tá fora mesmo, entendeu? Então a gente também não pode trazer, né? Eu não vou trazer no cabresto, né? Se fizesse parte de uma igreja e congregasse comigo, eu ia lá na porta chamar. Essa é a verdade. Eu ia como já fiz. Sem ser pastor, eu ia. Entendeu? Então, se eu tenho hoje uma igreja, eu ia lá chamar. E ela, ô, irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo contigo? Vamos lá, irmão, vamos. O negócio precisa da sua ajuda também. Né? Isso aqui é um orando pelo outro, enfim, não tem ninguém mais especial pro outro, não. Mas então é isso, irmã. Aí eu fiquei preocupado, aí a nossa irmã agora respondeu. Amém, pastor? Uma benção, já fui promovida pastor, hein? Na realidade, né, eu faço o papel de pastor, essa é a realidade. Eu procuro alimentar o rebanho com palavra diária, né, que vem do Espírito Santo. Né? Ninguém tem obrigação de nada comigo, mas eu, perante o Senhor, tenho obrigação com cada um. Né? De zelar, de como eu zelo pela minha família, irmãos. É assim mesmo. Eu, quando oro pela minha família, eu choro, eu peço, eu clamo, a mesma coisa pelos irmãos. É um sentimento assim que vem do alto. Isso não vem de mim, é dom de Deus. Então, respondeu amém, pastor, obrigada por perguntar, estou bem, graças a Deus, torci o pé. Antes de ontem, o médico me deu baixa por uma semana, estou aqui ligadinha desses ensinos abençoados, Deus abençoe o irmão e a família. Então, eu respondi, senti que tinha alguma coisa fora do lugar. Ainda bem que foi só o pé, que o Senhor te restabeleça, né? Claro, a gente fala assim, ainda bem que foi só o pé. Poxa, irmão, não, irmão, uma vez eu fui falar alguma coisa parecida com o Espírito Santo, e ele sabe o que ele me respondeu? Eu vou falar para os irmãos. Ele me respondeu, eu podia ser pior. Aí eu recolhi minha significância, é mesmo. E aí eu aprendi. Então hoje, dia 2 de abril de 2026, né? Vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu gosto desse assunto. Como eu gosto, como eu amo esse assunto. Infelizmente, existem muitas contradições com relação ao batismo com o Espírito Santo nos dias atuais. Algumas denominações afirmam que o batismo foi apenas para aquela época, da igreja primitiva. E essas mesmas igrejas que afirmam isso, elas afirmam que os profetas também foram só até João Batista. Não sabendo eles explicar essa passagem em Atos, né? Que foi muito depois de João Batista. Está lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 a 4. Olha que versículo abençoado. Aí depois que eu botei o primeiro, né? Eu falei, o que tem no segundo e terceiro? Meu Deus, que coisa gostosa.
Aí diz assim, o versículo primeiro que é pertinente ao que está sendo dito aqui, né? Que essas igrejas ficam afirmando que os profetas foram até João Batista. Olha o que está escrito. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Opa, isso foi bem, mas muitos anos depois de João Batista. Muitos anos depois de João Batista. Havia na igreja em Antioquia alguns profetas e doutores. Né? Doutores da palavra, doutores da lei. Né? A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha lá. Em Antioquia havia alguns profetas. Tá? Bom. Aí eu fui ler, né? Eu falei, o que tem mais aqui, né? Então, no versículo 2, esse é o versículo 1, capítulo 13 de Atos, versículo 1, agora é o versículo 2. E servindo eles ao Senhor, o que eles faziam? Né? E servindo eles ao Senhor, como é que eles serviam? Vamos continuar o versículo. E jejuando, uma do motivo porque que a igreja de hoje não é igual a de... E jejuando, disse o Espírito Santo, olha irmãos, quem disse? Quem falou? Aí isso dá uma sede, irmão, isso dá uma fome. Olha o que está escrito. E disse o Espírito Santo, como se estivesse conversando aqui eu e você. E disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Coisa gostosa, meu Deus. Vamos fazer uma reunião? Vamos, imagina isso. Fazer uma reunião. Está aqui a irmã Cristina, a irmã Marli, a irmã Marina, a irmã Iva Pérez, né? Está aqui o irmão Aquino e outros. E aí daqui a pouco a gente está reunido assim, conversando. Aí o Espírito Santo, eu posso falar? Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. E disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Como se, sabe, estivesse ali assim conversando. Só faltou materializar, irmãos. Ele falou. Está aqui. Versículo 3. Então, os discípulos, o que é que os discípulos fazem? Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Ai, meu Deus, o que a igreja perdeu? O que a igreja deixou de lado? Porque é mais fácil dizer que não pode só naquela época. Dá trabalho, irmão, buscar dá trabalho, tá? Então a diferença da igreja primitiva para as igrejas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo é que eles oravam. A diferença é, eles oravam, jejuavam, liam a Bíblia. E viviam uma vida santa, é claro, né? Só isso de diferente. O resto, só isso diferente. E falavam com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falava com eles. Que coisa linda. Oh Deus, vivo e santo, dá isso para nós hoje, Senhor. Nos ensina a buscar isso. Oh, de carabaxé, berebequebe. Oh, de benesse. É como se procura as dracmas perdidas, Senhor. Dá isso primeiramente, Senhor, para nós. E para a tua igreja, Senhor. Poxa, bequebedaça. Por favor, dá isso para nós. Dá essa sede. Dá essa busca. Chega de ficar perdendo tempo com coisas que não levam a lugar nenhum, Senhor. Por favor. Por coisa gostosa. Então, em minha opinião pessoal, para o motivo dessas igrejas tradicionais abolirem o batismo com o Espírito Santo, dá trabalho buscar o batismo, irmão. Dá trabalho. E é necessário ter fé. Aí tu junta isso tudo, né? Para quem está acomodado, não vai fazer nada, irmão. Não vai fazer nada. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, e aí essa pessoa quer buscar Deus, orientando, etc e tal. Aí quando foi 6 horas, eu estava lá orando pela pessoa, 9 horas da manhã a pessoa está dormindo. Irmão, vai ficar difícil, tá? Tem que se esforçar. Eu tenho um vídeo aí no canal, eu me humilhei, jejuei, e o Senhor operou na minha vida. Vai lá ver.
Eu não tinha dinheiro para comprar nada, nem comida, nada, nem para pagar conta de luz, nem nada. Fui lá, entrei no propósito de 14 dias jejuando, né, acordando 5 horas da manhã, me arrastando, porque nessa época eu só acordava 8 horas da manhã, e 14 dias, agradeço que sou, sem um centavo, voltei com 200 mil reais, quase 200 mil reais no bolso, na conta, eventos que Deus abriu a porta. Mas, dormindo, é difícil. Então, necessita fé, irmão, precisa fé. Então, abrir uma igreja, né, ter diploma de Harvard, ser bacharel em teologia, seminarista, conhecer pastores e pregadores midiáticos, vestir-se bem, ganhar bem, ter uma igreja com membresia de homens e mulheres doutos, advogados, médicos, juízes, até artistas, equipamentos de última geração, decoração impecável, ar-condicionado, nada disso significa ter fé. Nada disso significa ter fé. Pode estar ali para se promover, pode estar ali para ganhar, para sobreviver, menos fé. O que mais vemos são igrejas cheias de gente vazia, essa é a verdade, cheias de gente vazia. Padrão do Novo Testamento. Vamos lá, padrão do Novo Testamento. O Filho, o Senhor, o Filho de Deus nasceu numa manjedoura. João Batista sem teto, batizando no rio sujo, vestindo-se muito mal. Nenhum doutor dos discípulos, apenas pescadores e homens sem dinheiro e sem cultura. Agora olha o resultado. Atos 4, 12 e 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas o importante é saber que Deus esteve com Jesus. E quem falou, sabe quem falou isso? As pessoas que perseguiam eles, os sacerdotes, os doutores da lei, foram eles que estiveram com Jesus. Não tem conhecimento, não é pescadores, como é que eles falam desse jeito? Esse é o resultado, né? Se você buscar o Espírito Santo, né? Te prepare para se separar do sistema. O sistema serve para te confundir. O sistema serve para te botar para baixo. Infelizmente, não sei o percentual, mas a grande maioria das igrejas entraram no sistema. Principalmente essas com filiais, é tudo no sistema. Muitas vezes parece até uma empresa, né? Parece não, porque tem CNPJ, né? O CNPJ significa Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E, né? Ou então um quartel, né? O general, o capitão, o sargento, só eles podem falar, né? Vai por aí fora. Então, lá em Mateus, capítulo 3, 11, agora a gente entra especificamente sobre o batismo com o Espírito Santo. Mateus 3, 11. O Senhor Jesus Cristo disse assim: e eu, em verdade, vos batizo com água. Aliás, não, desculpe, o Senhor Jesus não, João Batista falando. Para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Opa, um batismo diferente do de João. João batizava com água. Agora vem alguém que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Depois a gente vai entender esse fogo, um pouco mais lá na frente. Agora o Senhor Jesus prometeu. Agora vamos ver da boca, sair da boca do Senhor Jesus a promessa. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, olha o que está escrito, irmãos. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, qualquer pessoa que passou a fazer parte da família de Cristo, qualquer uma, ela pode pedir o batismo com o Espírito Santo. Mas, irmão, aqui não está escrito batismo com o Espírito Santo. Aqui está escrito o seguinte: o Espírito Santo. Irmãos, presta atenção.
Quando você aceita o seu Jesus, o Espírito Santo já passa a habitar em você. Você não tem que pedir. O Espírito Santo, ele habita no crente, que aceitou o seu Jesus, que foi compungido, que sentiu algo, não, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada, preciso mudar, não, isso é, eu preciso de resposta, eu tenho um vazio aqui dentro do tamanho. E aí vem, na hora que vem, já vem com o Espírito Santo. Ele passa a habitar em você, então o seu Jesus, ele não iria pedir para você pedir, não ia fazer isso, nunca. Ele sabe que no momento que aceita ele, o Espírito Santo imediatamente passa a morar como seu, faz morada dentro do crente, é assim que funciona. Ele está falando exatamente do batismo com o Espírito Santo, aqueles que pedir. Então é necessário pedir. Então aqui está falando que se você tem que, aqui está falando que você tem que ser santarrão para ser batizado com o Espírito Santo. Vós sendo maus, não tem exigência para batizar com o Espírito Santo. Quem faz exigência é a igreja. Não tem, é claro, né? Deve precisar um pouquinho em ovos, é claro, né? Que a gente, né, já aceitou Jesus, e quando aceita Jesus, não aceita de qualquer maneira. Mas o aceitar Jesus não significa dizer que você vira santarrão, não, irmãos. E tem gente que começa até que daqui a pouco, ó, vazia, né? Vai murcha, né? Começa, mudou, mas não mudou tanto. Aí a pessoa muda, mas vai lá na igreja e vê que as pessoas não mudaram, só ela que mudou. Aí começa, enfim. Aí o pastor que deveria dar exemplo, não é mau exemplo. Aí começa, sabe? Então eu sei que escandaliza alguns, né? Principalmente quem está chegando agora, aqueles que já me conhecem não, mas aqueles que estão chegando agora, mas eu não vou mascarar para ninguém não, irmãos, eu vou falar a verdade, eu estou aqui para falar a verdade. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, ó, quem precisa de médico são os enfermos, quem está são não necessita de médico. Então se você já tem o batismo com o Espírito Santo, você não vai precisar, né, vamos dizer assim, ouvir o que eu tenho para falar, essa é a realidade. Mas aquele que está assim, caído, desanimado, né, que pode até ter sido batizado de santo, mas parou, desanimou, enfim, não fala mais em língua, perdeu o interesse, sabe, deixou o pecado vencer, precisa de uma libertação, enfim. Ou então aquele que está chegando agora para Jesus, ouviu falar no batismo do Espírito Santo, mas só vê besteira por aí, né? Isso eu não sei para quem vai encaixar. Obrigado, Espírito Santo. Um dia desse ele encaixou uma palavra aí. Os irmãos que já me seguem há algum tempo sabem disso. Botei meu testemunho lá, né? Morri e voltei. Aí o homem vira lá e me responde assim: olha, eu vou ser sincero a você. Eu acho que eu tenho esse vídeo aí. Eu não me lembro agora se eu tenho esse vídeo aí. Mas eu tenho esse vídeo, né? Eu vou ser sincero a você. Eu não acredito em Deus, mas eu acreditei no teu testemunho. Eu sei comigo, como isso é possível? Eu não acredito em Deus, ele está acabando de afirmar, você na frente de todo mundo. Não, como assim? Aí eu clamei o Espírito Santo, ele me deu direção. Aí eu falei, pois espero que seja uma semente plantada, né, para germinar. Mandei, falei, Senhor, não sabia nem o que falar aqui, mas eu respondi exatamente o que o Espírito Santo queria que eu respondesse. Passado alguns dias, ele, lá do outro lado, vendo aquelas palavras, para mim, vendo aquelas palavras, então se isso é verdade, se o Senhor existe, então o Senhor me mostra na palavra. E rapaz, quando ele abriu a Bíblia, isso é Espírito Santo, ele é mestre disso, mas foi lá direto naquilo que ele precisava conhecer. Aí, sabe, ele para encurtar, ele me escreve dizendo assim, olha, eu preciso ser sincero a você, eu tinha pedido um sinal se Deus realmente existia, então como eu falei para ele o que ia fazer, quando eu abri a Bíblia, eu só para resumir a você, eu fiquei apaixonado pela uma coisa gostosa. Ô, irmão, aqui eu não quero te agradecer muito, porque você tirou uma alma da perdição e a partir de agora eu vou servir esse Deus, etc, 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 enfim, o testemunho estava lá no canal.
Eu gravei um vídeo, tem esse vídeo aí, mas estava lá no canal com o relato dele. O canal cancelou, perdi tudo, né? Essa é a verdade. Mas eu sei que aí do Pequeno Aprisco tem as pessoas que assistiram isso e viram isso. Então, irmãos, é para todo mundo. O testemunho é para todo mundo. Agora, vai escandalizar. Vai ter gente aí que vai escandalizar. Vamos lá. Eu sei que escandaliza, mas quando eu fui batizado com o Espírito Santo em uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, meu pastor era daqueles fiéis. Isso foi em 1994, tá, irmão? 95. Era uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, meu pastor era daqueles fiéis que não deixava passar nada, mas nada de errado. Aquele nordestino bem, não deixava nada. E aí me dá até saudade do meu primeiro pastor, João Bezerra. Meu Deus, eu conheci um pastor. Então ele quase infartou quando um dia depois do meu batismo com o Espírito Santo, né, testificado por uma junta de pastores, ele me chama e disse que eu precisava acelerar meu batismo nas águas. Eu gaguejei e disse: pastor, eu não posso batizar nas águas, porque eu ainda fumo. Então, posteriormente, esse pastor se tornou um amigo e ele testemunhou como fui uma bênção na vida dele e da igreja, como Deus me usou para abençoar aquela igreja, mas usou muito, irmão, muito mesmo. Mas eu recebi, irmão, e compartilhava. Eu, não retinha, não. Eu ficava só para mim, não. Eu compartilhava, eu dividia. Então, havia um jovem que estava desempregado, né? Tudo isso aqui é pertinente ao que vai chegar ao assunto do batismo com o Espírito Santo. Então, um jovem lá da igreja, que era o líder dos jovens, e eu contratei ele para ficar na empresa, né? Orando. Contratei só para isso. Era o líder do jovem lá, estava desempregado, falei: tu vai lá. Eu gostei da forma como ele, né, vive. Falei: você quer trabalhar comigo? Eu não tenho experiência. Eu falei: não precisa ter experiência não, porque a tua experiência eu não tenho, é só para ficar lá na minha empresa, orando por mim e pela minha empresa lá, para que a gente... Ele abriu o olhão assim, não precisa fazer mais nada. Não, a gente vai te ensinar alguma coisinha lá, porque quando precisar, etc, tal, tu tampa um buraco, mas o teu papel lá é orar. Mas foi todo feliz da vida, né? Não paguei mal aí, estava pagando direito, enfim. Então a função dele era orar pela empresa, né? E eu não sabia, o maior sonho dele era andar de avião. Eu estava em um congresso em Salvador, em determinado momento, e precisei de um material que havia esquecido, né? Então ele pegou o avião, mandei a passagem, ele pegou o avião e realizou o sonho dele, né? Hoje esse jovem é um pastor. Ele é um pastor de uma igreja, infelizmente, servindo o sistema. Infelizmente. Então foi esse mesmo jovem que me despertou para ser batizado com o Espírito Santo na época. Foi ele. Ele era batizado, e então ele me dava as dicas, né, e me orientou a buscar, né, falou com ênfase do batismo com o Espírito Santo. Falou: tem que falar com ênfase, tem que falar com interesse. Né? Não vai ter, não sei, né? Falar mesmo, o Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo participa de reunião. Ei, posso falar? Coisa linda, meu Deus. Você para aqui, esse aqui manda... Que coisa linda. E ele começou a falar com ênfase, me deixou com muita sede, né, me despertou. Ele orientou que eu deveria jejuar, como se eu fiz jejuando. Primeira coisa que alguém que fuma quando acorda é tomar um café e acender um cigarro. E essa parte eu não podia, porque eu estava em jejum. Fazia jejum até meio-dia, até 1h da tarde, enfim, dependendo do jejum, ia até 6h da tarde. Tinha jejum que eu ia até 6h da tarde. Eu ficava subindo pelas paredes. Essa é na carne, irmão, com mata misericórdia. Então, o ponto alto da orientação, né? Na realidade, eu pensei até que eu tivesse contratado ele. Hoje em dia, pensando assim, a gente vê que é o Espírito Santo, essa é a direção do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, foi quando ele começou a falar do Benerrim. Acendeu algo assim dentro de mim enquanto ele falava. Falava com ênfase, né? Ele dava ênfase. E eu comi aquele livro, né? Imediatamente, na realidade, eu comprei imediatamente o livro, Bom Dia Espírito Santo, Benerrim, eu comi aquele livro e leio ele até o dia de hoje. Está velhinho, está surrado, mas até hoje eu leio ele. Eu comi então aquele livro, né? E até imagina alguém que vem do mundão,
saber que você pode ter o Espírito Santo como amigo, orientador, consolador, pastor, participar de reunião. Então imagina você ter um relacionamento com alguém que já mora no céu. Eu vou conhecer alguém que já mora no céu, que conhece tudo sobre o Senhor Jesus. Oh, coisa linda! Deus vivo! Lá em João 16, 13 e 14 diz assim: mas quando vier aquele o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? Então precisamos também falar dele, né? Para o pessoal conhecer. E lá em 16, 13 e 14 diz assim: ele me glorificará. Olha o papel do Espírito Santo. Glorificar o Senhor Jesus. Olha que coisa linda, através da obra que faz na nossa vida, irmãos. Através da obra que faz na nossa vida. Porque há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. O Senhor Jesus passa para o Espírito Santo passa para a gente. Coisa linda. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Por isso que ele me falou lá no início: olha, você primeiro tem que conhecer Jesus antes de escrever Apocalipse. E João 14, 26, né? João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vai ensinar todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas como ele vai fazer lembrar? Tem que ler a Bíblia, tem que ler o Novo Testamento, tem que ler os Evangelhos. Então eu li o livro Bom Dia Espírito Santo 4 vezes seguidos. E na 4ª vez eu parei e pensei: quer saber? Imagina, né? Fazer 4 vezes. Quanto tempo foi, né? Pelo menos aí uns 3 meses, acredito, ou 2 meses, enfim. Quer saber? Esse cara é um mentiroso. Nada disso aconteceu. Ele fez para vender livro e, acreditem aqui, por isso que eu falei, vão se escandalizar, mas eu vou falar a verdade. Quer saber da coisa? Isso é conversa fiada, isso é para vender livro. Né? Parei ali, não queria mais saber de nada disso, eu fui encher a cara. Foi isso que eu fiz naquele dia. Fui encher a cara. Então, no dia seguinte, no escritório, antes de falar para o meu assistente o que havia acontecido, né, ele vem assim e diz assim: ó, vai ter vigília sexta-feira. Aqueles jovens ativos, sabe? Separados do mundo ativo. Vai ter vigília sexta-feira. Eu nem sabia o que era vigília. Eu nem sabia. Então ele acrescentou dizendo que na última vigília muitos jovens foram batizados com o Espírito Santo. Aí pronto, me acendeu, chama novamente. Como é bom ter gente de Deus perto da gente, tá vendo? Como é bom. Acendeu de novo a chama. Eu não contei para ele o que tinha acontecido. Então, me trouxe aquela vontade, né? E eu fui então para o banheiro, fechei a porta, me ajoelhei, fui pedir perdão ao Senhor, né? Pelo que eu tinha feito. Me perdoa, Senhor. Eu estou errado. Me dá uma oportunidade na sexta-feira, nessa vigília. Eu creio no Senhor, sim. Eu fiquei tão frustrado, Senhor. Você me humilha. Você se humilha, irmão. Rarabaxai, o Senhor sabe. Conhece nossas fraquezas, irmão. Mas não é por causa disso que a gente vai sair errando, não. Não é isso, não. Mas conhece nossas fraquezas. E a gente tem que reconhecer também. Se humilhar. Então, hoje eu posso afirmar aos irmãos que eu fui membro da igreja de Coríntios, né? Como assim? Eu fui membro da igreja de Coríntios. Essa igreja que eu congregava era exatamente cheia de problemas, como a igreja de Coríntios era. E também uma igreja de poder. Essa é a verdade. A igreja que eu fiz parte era a primeira igreja. Nossa, irmão, meu Deus. Muito poder, mas tinha muitas picuinhas, muitas divisões, nem fofoca. Nossa! Então, quando alguém vinha, parece não, é investimento no poder, né? Quando alguém vinha falar mal de alguém para mim, eu dizia: eu não quero saber, não. Não quero saber, não quero saber. Eu não quero saber de fofoca. Eu só tomava um susto, falava assim mesmo. Iniciando, hein? Não quero saber de fofoca. Então, até mesmo esse irmão, né, da minha confiança, me conhecia, né? E eu não queria saber dos problemas da igreja. Às vezes ele vinha me contar: irmão, você está me contaminando, não quero saber dessas coisas, não.
ficava até sem jeito, sem graça, não conta essas coisas não. Ou então vinha, de repente, falar mal do pastor, e falava, não faz isso não quero saber disso. Eu já estou com muito problema, muita coisa para resolver aqui, não traz problema não. Então tinha esse dom em mim, irmão, tinha esse fruto. Tu vê que não estava tudo perdido, né? Tinha alguma coisa boa. Então chegou o dia da vigília, como era uma sexta-feira, havia culto de ensino. Se você faltasse, no dia seguinte o pastor estava lá batendo na tua porta para saber o motivo, né? Então, por que você faltou? Então, sabedor dessa qualidade do pastor, depois de um dia de trabalho pesado, eu falei, não, deixa eu ir lá falar com o pastor, porque senão ele não vai me ver no ensino e vai no dia seguinte bater lá na minha porta, né? Então fui até ele antes do culto começar e falei que estava querendo ir na vigília, mas estava muito cansado, se ele podia me liberar. E ele liberou. E deixou claro, irmão vem na vigília, hein? Muito claro. Irmão vem na vigília. Então naquele dia eu estava em casa sozinho, pois minha esposa foi com meus filhos na casa dos pais dela, e eu cheguei e nem tirei o tênis, irmão. Esse irmão teve um peso, veio um peso em mim, algo assim, é guerra espiritual, não quero. Eu nem tirei o tênis, deitei na cama do jeito que eu cheguei, dormi, um sono tão pesado, mas tão pesado. Então, quando foi meia-noite, eu acordo com uma entidade me enforcando. Me enforcando. Foi assim que aconteceu perante os olhos do meu Senhor, que inclusive está trovejando aí, parece que vai ter uma chuva daquela. Senhor, tenha misericórdia de nós. Então, me enforcando, literalmente me enforcando e dizendo assim, que história é essa de você querer ser crente? Isso aconteceu comigo. Eu fiquei assim naquela situação, não de olhos abertos, mas assim como se fosse um sonho, visão. Né? Mas eu sentindo apertar minha garganta, eu já não podia mais respirar. Ele, ato contínuo, ele falou, isso não é para você não. Sim mesmo. Você é meu. Então eu reuni todas as minhas forças, né? E tentei gritar Jesus, né? Então na mesma hora que aquela mão me soltou, eu dei um salto. Do jeito que eu estava, me levantei e fui correndo para a vigília. Vocês, irmãos, imagina, o dia todo trabalhando. Deitei ali, nem desodorante, imagina como é que estava, né? Imagina, fui correndo para a igreja. Aí entra o mistério, aí começa o mistério. Então, ao chegar na porta da igreja, né, ainda ofegante, né, não era tão perto não, era uma distânciazinha. Então, parei na porta e fiquei olhando os crentes ali dentro. Do lado de fora, eu estava do lado de fora, mas eu consegui olhar, né? Os crentes estavam lá dentro, né? Irmãos, aí comecei a observar, né? Todos eles limpinhos, né? Gravata, camisa social, tudo assim, eu senti aquele cheiro de perfume gostoso, né? Arrumadinho, bem vestido. E eles estavam ali muito antes que eu, não só na vigília não, mas servindo a Deus muito antes que eu. Né? O que eu estava fazendo? Aí a ficha começou a cair. O que eu estava fazendo? O que eu estava querendo? Como assim querer ser batizado com algo tão santo, sendo eu um pecador? Ebenesse, arabaxaio. Então eu comecei a derramar lágrimas, irmãos, pedindo perdão. E fui adentrando a igreja e me sentei, né? Me sentindo a ovelha negra ali naquela igreja. O pior de todos. Que Deus me perdoasse por tão grande pecado de querer ser batizado com o Espírito Santo. É o que eu pedi, nossa, me perdoa, Senhor. Eu não sou digno. O que eu estou pedindo ao Senhor? Eu fiquei louco. Olha só a minha vida. Olha como é que eu sou pecador. Tantas pessoas chegaram antes de mim, olha, falando para ele. Então, sem saber, eu fiz a melhor oração de toda a minha vida. Claro que é obra do Espírito Santo, eu não tenho a menor dúvida. Aí, então, a vigília já tinha começado, né? Começou às 10 horas da noite, 11 horas da noite, enfim. Então, o pastor fala com muita convicção. O Espírito Santo acabou de me dizer de forma clara que vai haver batismo com o Espírito Santo nessa vigília. E não matou um frisson. Eu quero batismo, aquela coisa toda, todo mundo já comentando um com o outro, aquela coisa. Eu sei que não é para mim. Foi assim que eu pensei, isso não é para mim. Já tinha decidido que não era para mim. Então ele continuou.
Quem não for batizado com o Espírito Santo vai sentar ao lado de quem já foi batizado. Essa foi a orientação que ele recebeu. Fique de pé quem não foi batizado. E para minha surpresa, fiquei de pé, né? Para minha surpresa, quase metade da igreja. A igreja pentecostal ativa, e quase metade da igreja não havia sido batizada. Então eu fiquei entre duas pessoas, né? E que haviam sido batizadas, e o pastor começou a orar. Então quando ele começou a orar, começou a clamar, começou a rogar, nesse momento que eu me humilhei, sem saber, eu comecei a sentir uma vibração. Eu não sabia o que era aquilo. Igual o celular vibrando. Dentro de mim começou a vibrar. Começou a vibrar pouquinho, né? E, olha, irmão, só um detalhe aqui, abri um parênteses. Foi exatamente assim, como eu vou narrar aqui, foi exatamente assim que Benihim foi batizado com o Espírito Santo. Sabe aquela coisa de eu ter feito 10, né? Do que estava escrito aqui? Sabe aquilo que eu falei? Pode vender livro. Exatamente igual Benihim narra o batismo dele sobre o Espírito Santo. É muito gostoso, é sobrenatural. Então começou aquela vibração, negócio celular. Eu não sabia o porquê daquilo, né? E quando comecei a suar, comecei a suar muito, né? Eu sentia como se um fogo se acendesse dentro de mim. Foi assim que eu me senti. O pastor orava, eu tentava orar e o fogo tomava conta de mim e eu comecei a sentir uma brisa. Olha só, ato contínuo. Vibrar, a vibração não parava. O fogo, o calor não parava. Aí agora vem uma brisa. Irmão, se faltar luz aí, eu vou continuar aqui o vídeo. Eu sou homem da graça. Que está piscando. Então, nesse momento, eu pensei, aí sim, veio uma brisa, né? O calor e agora vem uma brisa. Nesse momento, eu pensei comigo, alguém abriu a janela. Estava de olhos fechados, alguém abriu a janela. Ou então ligou os ventiladores. Eu estou sentindo uma brisa, está batendo uma brisa, como se fosse... Né? Eu abri os olhos, né? E era julho, mês de julho, aqui no Rio de Janeiro, fazia muito frio. Né? E eu abri os olhos, para o meu espanto, as janelas estavam fechadas e os ventiladores desligados. Então voltei a fechar os olhos, senti a vibração, o calor, a brisa. Então, isso é ato contínuo, irmãos. Isso é ato contínuo, eu suando. Fogo dentro de mim. Merebai, chorai, que me assume, arabadance, que saudade. Ô, belai, que neve a sério. Ô, banachai, reperque na modácia. Então, eu ouço nitidamente, repete. Palavra estranha, veio a ordem, repete. Aí a palavra estranha veio de novo, né? Repete. Nesse momento, veio como se fosse uma seta de assim, você vai pecar contra o Espírito Santo. Aí eu cheguei a ficar com medo, né? Mas a ordem novamente veio com autoridade, repete. Aí eu repeti uma vez, repeti duas vezes, repeti 3 vezes, oh, Labai, que nem me assure, cantorebe, nasce aqui, não parava de repetir. Elabanai, que nem me assuri, que nem me massa, comanai. Mas sei que eu estava levitando, irmãos. Que coisa indescritível, é sobrenatural. E falar em língua, os dois que estavam do meu lado tomaram um susto. E o pastor imediatamente, né? Ele pegou o microfone, chamou 2 ministros e falou assim, eu estou presenciando o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Os ministros confirmam que tudo naquela época era tudo gravado em áudio e era feito ata, era assim naquela época. E os ministros confirmaram, tudo saiu no áudio, né? Inclusive eu falando em línguas desconhecidas. E aí, aquele jovem, né, que me levou, né, que era meu assistente na igreja, no trabalho, na empresa, né, me levou para casa, porque eu não parava de falar em línguas. Aí ele me levou para casa, eu não conseguia falar português. Quando eu tentava parar para falar português, eu quero que os irmãos sintam isso, eu quero que os irmãos sintam isso, eu quero que os irmãos tenham isso. Se um pecador como eu, pecador não é assim. E ele foi comigo levando, fomos a pé, caminhando. Cheguei lá em casa, eram 5 e pouca da manhã, e aí ele bateu
na porta. Minha esposa, na época, tinha uma religião meio estranha. Aí ela foi, acordou, e aí ele virou e falou assim: olha, não se assusta não, porque isso vai passar, tá? Meio que sorrindo, falou para ela, ficou tudo sem entender. Eu fui dormindo falando em línguas. Eu não parava de falar em línguas. Falando em línguas, tentando dormir, falando em línguas, tentando dormir. Eu esqueci de dizer, mas antes, 2 vezes antes, dormindo, antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu sonhei falando em línguas estranhas. E a minha esposa me acordou. Oh, o que foi? O que é? Você falando umas línguas esquisitas? O que está vendo contigo? E aí eu lembrava do sonho. As 2 vezes isso aconteceu. Então, lá em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 a 19, diz assim: ó, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Promessa, irmão. Promessa do Senhor Jesus Cristo. 18, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Promessa. Ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, né? Ou seja, está lá à direita de Deus esperando que a gente faça o que ele falou, mano. Resumindo é isso. Eu dei poder para vocês. Irmãos, a igreja precisa tomar posse, irmãos. Então, o pastor falou, né? Eu não conseguia falar uma palavra. Irmão, foi quase uma semana inteira anestesiado. Quase uma semana inteira anestesiado. No domingo, isso foi na sexta-feira, no domingo o pastor mandou me convidar para me dar o testemunho do batismo do Espírito Santo. Era a primeira vez que eu falava em público, tenta imaginar. Primeira vez que eu vou falar em público. Aí fui, né, todo inocente, todo... Irmão, vamos ver aqui nosso irmão Aquino. Irmão Aquino, vem aqui. Conte aí o que o senhor fez contigo aí na sexta-feira. Aí eu, pai do senhor, pastor, é que o irmão não pode ficar brigando com irmãos. Mãe, te virar mercado. O irmão não pode parar de falar com o irmão. E caramba, nasce. Aí eu virava pro pastor. Não era isso que eu queria falar, pastor. A igreja, oh glória! Irmãos, o fogo pegou. Aí o pastor fazia assim, ó, continua. E eu brigando, mãe, choriba lá, você quer. Ore baixou, me carabás. Oh glória, aleluia. Então eu não entendia nada, irmão. E outra coisa também, eu tomava, vocês têm que perdoar, o Senhor Jesus perdoa vocês, por que vocês não perdoam, irmão? Irmãos, eu não sabia nada, irmão, estava ali. Então, durante a semana, o pastor me chamou para acelerar o processo do batismo nas águas. Fui lá, e aí eu paralisei, né? Quando ele falou batismo nas águas, eu paralisei, né? E disse para ele que não podia ser batizado nas águas porque eu fumava. Irmão, ouviu baixinho lá, quase que teve um infarto. Queima aqui, abriu o olho como se eu tivesse matado alguém. Queima aqui, não faz comigo não. Pastor, eu não me perguntou nada, eu só fui batizado com o Espírito Santo. Inocente, né? Aí ele parou, coçou um pouco de cabelo que ele tinha, e aí ele... mas o irmão foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei, sim, pastor, mas não consegui parar de fumar. Ele rematou. O irmão falou para alguém isso, fuma, só para o assistente, que é o líder da mocidade. Aí, como ele conhecia bem, né? Ele, mas não fala mais para ninguém, não. Comenta isso com ninguém. O irmão fuma na rua, disse, não, pastor, que isso? Eu dentro de casa escondido. Irmão, então eu vou marcar o batismo do Espírito Santo, irmão, faz um jejum aí, irmão, para ser liberto dessa praga aí, falar até assim mesmo, desse dedo aí de Satanás, tira esse negócio da vida do irmão. O irmão foi escolhido aí, batizado com o Espírito Santo, vai ficar com esse negócio não, tá bom, pastor, eu vou me esforçar. Mas ainda bem que eu não disse para ele que gostava de beber um chope, essa é a verdade, essa é a realidade. Então pode parecer afronta ao Espírito Santo, mas foi assim que aconteceu. Eu fumava e bebia e eu fui batizado com o Espírito Santo. Hoje nem uma coisa, nem outra, mas na época foi assim.
E é isso que o Espírito Santo quer. Claro, não quer, fale a verdade, né? Mas não precisa ser nem eu. Ninguém precisa passar o que eu passei, né? Não sei como mau exemplo que eu fui. Mas isso não impede ninguém de ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Senhor, né, cada um tem o seu, às vezes, o seu problema, e o Senhor pode estar falando com aqueles que precisam ouvir, enfim. Eu não quero dizer com isso que você pode vir de qualquer maneira, mas eu deixo claro que batismo com o Espírito Santo não põe ninguém no céu. Fica claro isso, tá? Batismo com o Espírito Santo não coloca ninguém no céu. O que é aproveitar do meu testemunho para o seu testemunho? O que você deve? Humilhe-se e seja verdadeiro. É isso que você tem que aproveitar. Humilhe-se. Foi me humilhando. Charubandarabás. Cheio de picuinhas, cheio de defeitos, cheio de xeremequé, de menécia, carrapicho. Mas na hora eu me humilhei. O Senhor sabia que eu precisava daquilo. Que eu não conseguiria sobreviver se não tivesse aquele revestimento de poder do alto. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo sobrenatural, é algo que marca, algo que aumenta a tua fé. Hoje está muito difícil você ser batizado com o Espírito Santo em vigília, pois existe uma manipulação e autossugestão, tipo, glória, repete aí, glória, 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 glória. Nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, nada a ver. É animador saber que você pode falar em línguas desconhecidas dormindo, tá? E você pode ser batizado com o Espírito Santo na tua casa. Não necessariamente. Tem diversos testemunhos aí de pessoas fiéis aí que a gente vê, testifica, né? Porque quando a coisa é do Espírito Santo, não testifica, porque é tudo simples, é verdadeiro. Aí o Espírito Santo é o primeiro a ter interesse. Vou testificar, ele está falando a verdade. Tá bom. Né? Não era bem que eu queria fazer, não, mas ele está falando a verdade. Então, observe que o que testifica o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Observe só. Atos 19, versículo 1 a 7. Isso sucedeu enquanto Apolo estava em Corinto. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que há de Espírito Santo. Eles não sabiam do batismo. E, nossa, quase uma hora de vida. Perguntou-lhes então: que sois batizados então? E eles disseram: batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, Jesus Cristo, né? Como nós lemos anteriormente. Versículo 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então todo mundo ali foi batizado conforme, né, teria que ser, ou seja, acabou ali o batismo de João, foi uma entrada, agora vamos batizar no nome de Jesus Cristo. E feito esse batismo no nome de Jesus Cristo, né, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, impondo-lhe as mãos, Paulo, ato contínuo, veio sobre eles o Espírito Santo na hora, e falavam em línguas e profetizavam. Ainda veio logo o dom de coisa linda, coisa linda. Não, mas foi só naquela época. Se tua fé só vai até aí, nem tente ser batizado em Espírito Santo, nem tente. E estes eram todos uns 12 homens. Então está lá em Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. Para que servem as línguas desconhecidas? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Não fala com os homens, fala com Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistério. Oh, glória, aleluia! Né? Porque se eu orar, agora 1 Coríntios 14, 14 e 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. É assim que acontece. Que farei, pois? Opa, deu uma piscada boa aí. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, Jesus amado, tenha misericórdia, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15. Está gravando, né? Não vamos esquecer que o Espírito Santo não vem sobre o crente quando ele é batizado com o Espírito Santo, mas quando o crente se arrepende e aceita o Senhor Jesus como Salvador. Vamos lembrar disso. Ah, eu fui batizado com o Espírito Santo, ele agora está habitando em mim. Não, já habitava em você. Quando tu aceitou o Senhor Jesus Cristo,
Né? Para ser batizado com o Espírito Santo tem que ter aceito o Senhor Jesus Cristo, senão não tem não. Né? Ele já está habitando em você, então ele vai te dar um plus, que é o batismo com o Espírito Santo, se você pedir e correr atrás, né? Então, um ano depois de me converter, eu fui pregar em presídio, né? Esse investimento de poder que eu recebi, eu fui pregar em presídio e preguei durante 5 anos. Mesmo com todas as maravilhas de Deus na minha vida, eu fiquei alguns anos afastado depois, né? Depois fiquei alguns anos afastado de Deus, né? Das coisas de Deus, né? Esfriei, fiquei assim afastado de Deus dentro da igreja e também uma parte desse tempo fora da igreja. Mas uma boa parte desse tempo eu congregava, eu era um religioso, né? Senhor. Mas a mente parecia uma privada entupida de rodoviário. Desde a minha conversão, nunca tive nenhum tipo de relação sexual física com nenhuma outra mulher. Desde tem 30 anos que eu sou convertido, nunca tive relação sexual com nenhuma outra mulher, apenas com minha esposa. E quase que eu caí fisicamente, quase. Mas mentalmente eu caí muito. E somente depois de começar a buscar o Senhor em oração diária, levar uma vida de consagrada, é que eu fui sendo fortalecido para cuidar até daquilo que tenta vir na nossa mente. Antes eu achava normal pensar errado, achava isso normal, faz parte do ser humano. E hoje eu luto em busca da santificação, todos os dias, sabendo que sou um miserável pecador. Não consegui virar Santa Rosa. Sou miserável pecador, mas como sempre falo, eu não estou mais onde eu estava. Não cheguei onde Deus quer que eu chegue, mas não estou mais onde eu estava. Subindo os degrauzinhos, graças ao Senhor. Então o batismo com o Espírito Santo não é utopia, mas, como disse anteriormente, não é uma garantia de que você vai morar no céu. O meio pentecostal não aceita que você tenha dons se não for batizado com o Espírito Santo. E antes de ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor já me usava com dom de socorro na igreja. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor já tinha me dado o dom, por exemplo, a irmã Cristina tem. Né? Ela olhou assim, vou investir nesse cara aí, pronto. O Senhor botou no coração dela, ela faz isso com amor, faz isso com devoção. E eu fazia isso na igreja. Tanto é que eu fui levar o jovem desempregado para trabalhar para mim. Pô, mano, muita gente. E, irmãos, chegavam mesmo. Não tem problema aí, irmão está desempregado, está faltando, vamos lá, o que precisa? Então, esse líder de jovem é que me trazia muitas vezes, irmão, olha, vai ter um passeio e o povo está querendo ver se a gente pode, quanto custa o ônibus? Era assim, irmão, não tinha esse negócio não tinha essa coisa de mesquinharia, não tinha não, mas eu era mão aberta, eu era muito mão aberta e não foi só com esse jovem que eu fiz isso não, faltou luz definitivamente. Foi com outros também, entendeu? Outras pessoas. Tinha irmã lá que uma certa época, chamei também a irmã, estava desempregada, um outro irmão, a mesma coisa, irmão. Geladeira que precisava. Irmãos, casa da irmã lá, quase indo abaixo, né? Vieram me chamar, irmão, vai ter um mutirão, e aí o irmão vai lá para poder ajudar lá a fazer um cimento. Eu falei, irmão, isso aí não é minha praia não, quanto é que custa o cimento? É assim que eu fazia. Quanto cimento vai precisar? Eu vou usar sim, irmão, vou ajudar sim. Então, irmão, sabe, foi uma assim, e fora, irmão, que Deus me usava no presídio, que coisa tremenda, que maravilhas, irmão, mas muitas maravilhas. Pastor, certa ocasião, eu era dizimista, mas era fiel, irmão, dizimista fiel mesmo. Eu tinha somado ali, estava em dízimo, R$3.500, e para minha casa eu não tinha um centavo. Isso aconteceu, irmão, isso aconteceu pela fé, tá, irmão? Naquela época, hoje em dia eu não sei se eu teria essa fé, não, acho que não. Tinha 3.500 lá na gaveta e em casa eu não tinha um centavo. Eu já estava pronto para mexer naquele dinheiro ali, porque, sabe, eu não conseguia fechar nada, etc e tal. Aí daqui a pouco o pastor bate na minha porta, a porta do meu escritório. Para entrar na porta do meu escritório tinha que tocar a campainha lá fora. Ele passando na rua, a porta estava aberta, ele achou estranho. Como é que aquela porta estaria aberta? O que está acontecendo? Aí aquilo fez ele entrar e bater na minha porta do escritório. Quando ele bateu na porta do escritório, que eu fui abrir ali, falei, pastor! Eu estava passando e vi aí, vi aquela maçaroca de dinheiro, botei na mão dele,
E que é isso, irmão? Isso é dízimo, pastor. Eu estava aqui quase gastando dinheiro. Ele, meu Deus, quanto tem aqui, irmão? Aqui? Falei, tem 3.500. Ele, ô, glória, o que me faltava para fazer a obra lá? Ô, bênção, que saudade. Oh, aleluia, Senhor, levanta, 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 Senhor. Servos e servas, que me amam, benaverás, que tenham sede, Senhor, meu Deus, que queiram buscar a Ti, que queiram, Senhor, meu Deus, verdadeiramente ser revestido com o poder do alto, mesmo sendo falho, Senhor, dá força para Te buscar, para Te conhecer, para Te querer, Senhor, meu Deus, ser cheio do Espírito Santo. Vai, recebe, não apenas de boca para fora, mas com o coração cheio da Tua presença. Senhor, abençoe este pequeno aprisco. E a todos aqueles que assistirem, Senhor, o Senhor Deus deu uma recompensa espiritual. Abençoa, Senhor. Entra na casa. Senhor, meu Deus, liberta, cura, ajuda, restaura, Senhor. Ai, que neve assombrenasse essa intriga, Senhor, essa briga, essa discussão, essa divisão. Ai, cair por terra no nome de Jesus Cristo. Espírito de discórdia, sai desse lar. Eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, testifica esse vídeo aos corações e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.